Boa noite, pessoal. Então, basicamente vai ser isso que vocês vão fazer, ó. Vocês vão mudar o banner, certo? Isso aqui vocês vão deixar da mesma maneira, voltando pro home, né? Vocês vão colocar então uma foto aqui do componente e aqui vocês vão fazer um resumo e aqui vocês vão deixar do jeito que tá, com a turma de vocês. Logicamente, essa daqui vai ter que ser da turma de vocês e o nominho de vocês. Cara, isso aqui vai dar um trabalho para me corrigir, mas tá bom, vai ser legal. Então, assim, pessoal, basicamente vocês vão reproduzir isso. Agora vai ser basicamente um copia e cola, certo? Então veja só, a gente criou aqui basicamente 50 linhas de código para o index, criamos basicamente 95 linhas de código para o CSS. CSS creio que a gente não vai precisar mexer mais. E para o processador foi 33 linhas de código. Veja que isso aqui é basicamente um copia e cola. E o que que eu vou fazer? Ó? Veja que eu vou fechar tudo isso aqui, certo? Olha só, qual que é o próximo? O próximo agora vai ser memória RAM. Olha como que é fácil, é super fácil. Eu vou vir aqui, eu venho aqui, então, nos meus documentos, porque é aqui que está a pasta site e salva. Eu venho aqui em páginas, o processador eu copio e colo. Agora vai ser sobre o que? Memória RAM. Então, vem aqui, mostrar mais opções, rename, então vou colocar memória RAM. Lembrando de um nome para o outro, a letra aqui começa a ser maiúscula. Isso aqui é o Pascal Case, né? A primeira palavra tudo em minúscula, a inicial da segunda palavra em maiúscula. Então, pessoal, sem hífen, sem ponto, sem acento, sem nada. É memória sem acento, sem acentuação, sem tio, sem ser cedilha. Não pode colocar esse tipo de coisa aqui. É dessa maneira, certo? Pronto. Feito isso, o que que eu tenho agora? Eu vou vir aqui no meu VS Code. Agora eu tenho aqui, ó, memória RAM. E agora a gente vai arrumar. Veja que o meu título vai estar escrito memória RAM, certo? Aqui já está certinho do jeito que tá, porque a gente copiou do processador. Veja, a imagem, a gente não tem a imagem da memória RAM, só que lembra que eu falei que não precisava a gente apagar isso aqui? Então isso aqui agora que está escrito processador, eu só venho aqui, ó, tuque, 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 é, memória RAM. Lembrando, pessoal, meu computador não tem acento, né? Então, quer ver? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, memória RAM, né? Venho aqui. Cadê? Ai. Cadê? 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 Aqui, o que é memória RAM, né? Então, vou copiar isso aqui. Vou vir aqui, ó, colo. E eu vou só recortar isso. Beleza, né? Porque aí vocês não acreditam que o meu computador não tem acento, né? Você já... Mas o nome de arquivo não pode ter acento, tá? Aí, memória RAM. Beleza. Simplesmente isso, ó, memória RAM. Certo? Eu vou vir aqui em compartilhar, eu vou vir aqui em baixar, né? 1000 por 250, vem aqui em baixar. Aqui eu vou escrever memória RAM, lembrando, memória RAM, né? Tudo junto, sem acento, porque nome de arquivo não pode ter acento. Eu salvo, né? Ó, veja, aqui ainda tá o quê? Aqui eu nem tenho o link, né? Falar a verdade, ainda da memória RAM, né? Então já vamos mudando. Então aqui, ó, processador. Eu venho aqui, ó, eu posso apagar isso daqui, né? Então eu coloco ponto, ponto, barra. Ele vem aqui então em imagem e aqui eu vou pegar a memória RAM. Veja que eu vou pegar a memória RAM aqui, ó. Peguei a memória RAM, eu salvei. Isso aqui vai ficar dessa mesma maneira, né? Cadê? Ok, é basicamente isso que eu vou fazer, por enquanto. Veja que o meu index, ó, se eu clicar aqui em Home, o meu index não tem um link de memória RAM. Então, de novo, eu tenho que vir aqui no index, no index. Aqui no index, onde está escrito memória RAM, de novo, Azinho, que é a âncora, para me colocar um link. Eu venho aqui, ó,
recorto, venho aqui e colo dessa maneira, ó. Aqui vou colocar um href, ele está dentro de páginas. Dentro de páginas eu tenho memória RAM, certo? Ó, facinho. Salvei, Ctrl S, né? Veja, é só eu vir aqui e dar um refresh. Ó lá, já está funcionando. Ó, os dois funcionando. Então vem aqui, clico na memória RAM. Veja, já apareceu memória RAM, porque a gente já alterou. Falta então alterar essa foto de memória RAM, certo? Como que eu faço? Mesma coisa. Vem aqui, né? Veja que eu já deixei meu canvas aqui salvo, com tudo certinho. Vem aqui, procuro uma imagem de memória RAM, né? Do processador não preciso mais. Que imagem legal que eu vou pegar? Vou pegar uma imagem, tentar pegar uma imagem quadradinha aqui, né? Botão direito, salvar a imagem como, certo? Salvar ela aqui como imagem, então vamos deixar aqui só a memória RAM assim, desse jeito. Vamos salvar isso aqui, pessoal, em imagens aqui, certo? A gente não vai confundir com nossos arquivos, senão fica muito confuso. Vou deixar aqui salvo aqui, beleza? E aí a mesma coisa, ó. Eu venho aqui então nessa parte aqui do processador, apago isso aqui, vai ficar verdinho, né? Apagar isso aqui também, ó. Isso, apaguei tudo, cliquei e fui apagando. Ficou branquinho assim, mas com o tamanho que eu quero. Então eu venho aqui, ó, eu venho aqui em imagens, que tá essa imagem aqui. É bom essas imagens aqui que não faz parte do site, porque a gente vai colocar no tamanho certo, salvar num lugar diferente. No caso aqui a gente está salvando dentro de imagem, certo? E não dentro da imagem que está na pasta da gente. Então, fiz isso aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Aumentei aqui, né? Beleza, ficou legal. Minha memória RAM bem antiga. Cliquei aqui para compartilhar. Cliquei aqui para baixar. Cliquei aqui para baixar de novo. Caramba, até que é bastante clique, hein? Então, vem aqui em documentos. Eu tenho que colocar dentro da nossa pasta site. Dentro da nossa pasta site imagem. E aqui eu vou colocar então com aquele padrão, né? Memória RAM card. Porque eu sei que é um card de imagem. Então, memória RAM card. Não pode salvar com o mesmo nome, senão substitui. E salvei. Venho aqui então em memória RAM. Aqui em memória RAM, então aqui, pessoal, vai ser, né? Vou apagar isso daqui. Aqui então, vou apertar o Ctrl, o espaço, ele aparece isso daqui. Ctrl espaço. Não apareceu, é só apagar tudo e colocar ponto, ponto, barra. Aí vai vir aqui imagem, aperto o Tab, aí vai aparecer aqui memória RAM card. Salvei. Vim aqui para ver se mudou esse negócio aqui. Mudou, já apareceu memória RAM. Aqui está escrito ainda processador. Vamos colocar aqui foto, memória RAM, né? Cadê foto, memória RAM? E aqui eu vou colocar então memória RAM. E aqui eu vou colocar um resumo sobre memória RAM. Então vem aqui, nosso amigo chat vai nos ajudar. Faça um resumo sobre memória RAM. Então aqui vai fazer um resuminho de boinha para nós. A memória RAM é uma memória de acesso aleatório, é um tipo de memória volátil, ou seja, quando você desliga o computador, tudo que está dentro dela se apaga, some, perde e ferrou, né? Então aqui já está bacana, né? Eu vou copiar só essa parte, né? E esses dois negocinhos aqui. Então vou copiar isso daqui, ó. Que eu gosto da função principal, de armazenamento temporário e o acesso aleatório. Beleza. Copiei isso aqui. Vim aqui no meu VS Code, ó. Essa parte aqui, ó, eu vou apagar. Eu colo isso daqui. Nossa, só como que ficou. Ficou lindo. E aqui eu tenho que arrumar, pessoal. Não tem como.
Tenho que arrumar, tenho que arrumar, tenho que arrumar. Ó, aqui, ó, eu posso colocar aqui um BR para ele pular de linha. Tenho que arrumar, tenho que arrumar. E aqui eu vou colocar um BR para mim pular de linha. Tenho que arrumar, tenho que arrumar. E aí, pessoal, ser programador, isso aqui, ó. Facinho ser programador, ó. Salvei isso aqui, ó. Ó, lembrando, não pode. HTML não é uma linguagem de programação, certo? Porque daqui a pouquinho já vai ter gente aqui no YouTube falando: "Ah, é fácil programar, o cara só tá mexendo com HTML." Tá bom, HTML não é linguagem de programação. Mas daqui a pouquinho a gente coloca um JavaScript. Aí fica legal. Então eu vim aqui, ó. Dou um refresh. Nossa, ó. Cara, passou um pouquinho. Ai, ai, passou um pouquinho. Tá. Então eu vou apagar essa parte do é fundamental. Pronto. Beleza. Pessoal, é só isso. De novo outro pronto, ó. De novo, já tem memória RAM. Então, o que é para vocês fazerem agora? Pessoal, eu acho muita sacanagem eu criar todos os vídeos de cada um deles, sendo que eu já ensinei o processador e eu já ensinei a memória RAM, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um para a placa-mãe, um para o armazenamento, um para a fonte de alimentação, um para a placa de vídeo, outro para o teclado, outro para o mouse, outro para o monitor, outro para o cooler. Aí vocês vão fazer um do sistema operacional, um do driver e um do software. Você vai fazer um de cada para ficar tudo linkado conforme está aqui, ó. Então você vai clicar aqui em memória RAM, certo? Clicou em processador, falou de processador. Clicou em memória RAM, falou de memória RAM. Clicou em placa-mãe, foi em placa-mãe. Clicou em software aplicativo, falou de software aplicativo. Clicou em drive dispositivo, criou em drive dispositivo. E vocês vão estar fazendo isso tudo do mesmo jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Ou seja, dentro da pasta site e dentro de páginas. Então aqui vai ter uma página para cada um. Fechou? Então agora vocês terminem de fazer, né? Eu vou gravar mais uma videoaula. Eu creio que só mais uma, né? Ou no máximo mais duas, que vai ser a videoaula para ensinar. Depois que tiver tudo isso aqui pronto, então vai ter 10, vai ter 13, né? 13, né? Vai ter 10 de hardware, mais 3 páginas de software, então vai ter 13 páginas. Aqui é para ter 13 páginas web, então vai ter 13. Depois que vocês terminar tudo isso aqui, vai ter mais uma videoaula. Eu vou gravar talvez provavelmente amanhã. Depois que vocês terminarem de fazer, vocês vão colocar a página, o site em online e vai mandar o link para mim. Então é bem fácil, bem de boa. Até mais.